na nossa língua de nascença. Como eles podem falar isso? E olha, quantas pessoas ou quantos países estavam ali, olha. Todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são Galileu todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Só que esses daqui nascidos, eles eram também judeu. Deu para você entender? Eles eram judeu e esses daí vieram da onde? Veja só, olha. Na nossa língua nascida, partos e medo, elamita e os habitantes de Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeu como prosélito, tanto judeu como os prosélitos, judeu e prosélitos, e cretense e árabe, todos os temos ouvido a nossa própria língua falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam, estando suspenso, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, ou estão bêbados, estão cheios de vinho. Quando Deus fez isso, essa descida do Espírito Santo, os discípulos estavam fazendo ali jejum, já tinha uma semana em jejum e oração. E quando Jesus disse assim, olha, aos discípulos, vocês que estão em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, tá? Antes de vocês serem preparados. Não saiam de Jerusalém. Jesus falou para os discípulos. Por que Jesus falou isso? Jesus falou, porque vocês não saiam antes de vocês receber o dom do Espírito Santo. E qual é esse dom do Espírito Santo? É esse dom aqui. Esse dom da descida do Espírito Santo, para que eles se preparassem, como Jesus disse, não sai. E só saíram de Jerusalém quando? Depois disso aqui, eles se espalharam. Porque aí receberam o dom do Espírito Santo. Tá? E aí vamos a Coríntios. Vamos para Coríntios, para a gente entender mais um pouquinho o que Paulo está pregando para a igreja de Coríntios. Tá? Quando eles saem daqui, tá? Eles vão para Coríntios. E quando chega lá, Saulo, o convertido, né, o que perseguia os evangélicos, os de Jesus, tá? Ele chegou na igreja de Coríntios e ali ele viu uma desorganização. O povo estava desorganizado, segundo os Coríntios, capítulo número 14. Veja bem o que diz, segundo aos Coríntios, o capítulo 14. Diz assim, ó. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Dons. Aqui está falando que aqui é dons. Aí tá, o dom de profecia é superior do que o de língua. Para começar aqui, nesse subtítulo do texto, a gente já tem aqui dizendo assim, ó, o dom de profecia é superior do que o de língua. Então, línguas não é algo particular. Não pode ser dado para todo mundo. A língua, eu posso falar em língua, mas eu não posso obrigar meu irmão em dizer para ele que ele tem que falar em língua, porque senão ele não é batizado pelo Espírito Santo. Porque línguas é um dom como qualquer outro. É um dom que pode ser dado, é um dom que Deus dá a pessoas escolhidas, realmente. Deu para entender? Mas, como a gente sabe que aqui a tradução desse dom de língua tá? Kainós, que é algo que já existe, que você não sabia e que você recebeu. Por isso que Paulo fala assim, você tem que orar a Deus para interpretar o que você está dizendo. Se você não tem a tradução dessa língua, você não pode, é proibido você de falar em público. É proibido você pronunciar essa língua que você fala em público. Aí entra uma história do amigo meu que falou assim, ó. Ô pastor, mas eu recebi o dom de língua,
Mas eu não falo na igreja, não. Eu vou para minha casa e chega lá na minha casa, eu oro dentro do meu quarto. Eu me escondo, né? Eu oro dentro do meu quarto e não deixo ninguém saber. Aí eu falei para ele assim, ô amigo, você esconde o dom dos seus irmãos? Você esconde os dons que Deus te deu, que disse que era para você dividir junto, né? Isso não é correto. Tá entendendo? Então, o verso primeiro diz isso aí. O segundo diz, porque o que fala em idioma, aqui na Bíblia NVI já está em idioma. Tá? Se você pegar a Bíblia NVI, ou você vai na internet e olhar, você vai ver os capítulos e coloca na tradução da Nova Versão Internacional, você vai ter, em vez de língua, você vai ter idioma. Como o grego está dizendo, é idioma, glossa. Glossa quer dizer, lá no grego, ele fala, quando fala glossa, ele está falando idioma, idioma, idioma. Ele não fala uma língua, ele fala idioma, idioma, glossa. Entende? Porque o que fala em idioma, que não conhece, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistério. Essa parte aqui é a parte que os pentecostais pegam, e eu vou explicar para você onde nasceu isso aqui, tá? Para dizer que ele está falando uma língua estranha que é de Deus, é um dom particular. Deus não dá dom particular a ninguém, Deus dá o dom para a pessoa distribuir. Um dom é para ser distribuído, não é o dom não é para guardar. O dom não é para ser enterrado. Se é que você me entende. Eu estou falando isso aqui pela Bíblia. Eu não estou aqui para machucar ninguém, para destruir a fé de outras pessoas. Quero deixar bem claro isso, estou aqui para explicar. E você está aí para obedecer o que está dizendo a palavra de Deus. Então, essa passagem de Coríntios 14 está falando sobre a igreja de Coríntios. Porque a igreja de Coríntios, ela era na beira do mar, ela era à beira do porto, na chegada de muita gente ali. Era uma igreja cheia de problema, onde Deus trabalhou o máximo que pôde ali. Foi a igreja mais bem trabalhada por Deus, uma igreja que teve mais dom. Foi a igreja de Coríntios, mas era a igreja onde estava tudo torto, e Paulo veio para consertar. E aí continua Paulo dizendo assim, ó. E eu quero que todos vós falem em idioma estranho, idioma, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha. E não, a não ser que interprete, para que a igreja receba edificação. Se você fala uma língua dentro da igreja e não tem intérprete, ela não serve para nada. Só para as pessoas que estão cegas ali, que falam amém, 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 amém. E talvez você pode estar escutando uma coisa que seja uma profecia inútil, uma profecia mal, e você diz amém, você recebe também. É muito complicado esse negócio de palavra de Deus, é muito complicado quando o Espírito trabalha, o Espírito maligno dentro da igreja, e o Espírito do diabo, quer dizer, do diabo e o Espírito Santo de Deus trabalham na pessoa. É muito complicado isso, que é uma guerra espiritual, né? Por isso que em Efésios fala assim, a luta nem contra nem a carne nem o sangue. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 a seguir. A luta não é contra a carne nem o sangue, é contra as potestades e principado, né, que está sobre o alto. Então, veja só o que Paulo continua dizendo. E agora, irmãos, se eu for convosco falando em língua estranha, ou idioma, né, que vos aproveitaria se vós não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Assim também, versos 9, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, para que as pessoas compreendam, como se entenderá o que você diz? Porque estareis falando para o vento. É o que Paulo está dizendo. Se você está falando dessa forma, você está falando para quem? Para o vento. Isso é coisa de criança, coisa de meninice. Isso não é o Espírito Santo de Deus, não. Entende? Porque, para começar, Paulo diz para você calar-se. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele que me fala. O que fala será bárbaro para mim. E aí Paulo aqui continua dizendo assim, olha,
Se você fala em língua, não fale na igreja, fique calado. E aí ele também fala assim, ó, mas se você fala em língua, tem que haver tradução. E se você fala em língua, na igreja, fale em um, ou dois, ou no máximo três. Mas é obrigatório haver tradução. Porque a língua, ele está falando do quê? Se tem tradução, é claro que é uma língua terrena. É só um dom. A língua não é uma especialidade para dizer que é batismo de Deus. Onde foi que você viu falando isso? Que a língua é batismo. A língua é batizada do Espírito Santo. É um batismo do Espírito Santo. E os outros dons ficam onde? Os outros dons não é batismo do Espírito Santo também? O dom do amor, que é o principal, não é o batismo do Espírito Santo? Como é que você vai explicar isso? Como é que você vai pregar dizendo que a língua... Veja só, no livro da Assembleia de Deus, na Bíblia da Assembleia de Deus, você pegar lá, no rodapé dela, você vai ver, já eles mudaram já essa prática da língua estranha. Ele está dizendo que língua, que quer dizer idioma. Eles também colocaram já, mudaram já. Pessoal da Assembleia de Deus. Se você pegar o livro da Assembleia de Deus, você vai entender o que eu estou dizendo. Então, os caras já estão mudando tudo. E veja bem, eu vou te contar uma pequena passagem aqui, que aconteceu. Uns eventos que aconteceu em 1903, em 1905, 1907 e 1914. E depois disso, essa revolução, essa coisa aí, revolução que você viu, ela passou a dominar outros países. Foi enviado